Então, os planos de cera nós vamos ajustar, né? Até aqui é planejamento, nós não estamos falando de implante, nada. Então, a gente vai o quê? Nos ajustes do plano de cera. O que é importante? Dimensão vertical, relação cêntrica, curva de Speed-Wilson, ajustes estéticos e escolha dos dentes, né? Para que a gente possa, então, fazer o quê? Uma apresentação para o nosso paciente e verificar se aquilo que ele está buscando está de encontro com o que nós estamos oferecendo a ele. Então, isso é fundamental, lembra? Buscar a expectativa. Aqui eu ajusto todos os planos de cera, que é um caso em que, como é um caso dentado, e eu faço o registro da dimensão vertical e da relação cêntrica, e eu faço três triângulos, um na posterior de cada lado e um na anterior, e uso um silicone pesado, que pode ser Zetalabra, o silicone que vocês usarem, para que a gente possa, então, o quê? Tirar isso e fazer montagem dos dentes na posição correta. Isso aqui eu também uso em casos, vamos dizer que se esse paciente fosse totalmente desdentado, eu iria fazer a mesma coisa. Eu não uso mais os grampos metálicos para tirar o plano de cera superior e inferior da boca do paciente. Eu faço essas canaletas, 3 canaletas no plano, e registro essas canaletas com silicone de adição. Feito isso, vai para o técnico monta os dentes em cera, né, como está aqui. É lógico que a gente fica com algumas limitações, né, porque aqui tem os dentes que estão mal posicionados, né, mas isso serve até como referência para o técnico. E vem aqui, eu faço uma prova aproximada, o que eu vou olhar nesse paciente. Esse paciente em questão, eu estou olhando o quê? Corredor bucal, né, dos 2 lados, principalmente, e dimensão vertical, porque os outros dentes vão sair todos, né? Então é só importante eu avaliar o quê? Volto a dizer, ó, corredor bucal, de um lado e de outro. E a dimensão vertical, se está correta ou não. Porque esses dentes em cera baseados, eles vão se transformar depois num guia multifuncional para que eu possa fazer a transferência que vocês vão ver lá na frente. Certo? Então, olha aí, ó, uma vista intraoral, os dentes todos em cera, né? Ó, posteriores, né? Então, a gente avalia, volta a dizer, corredor bucal. Os dentes da frente aqui, para mim, não tem função, né? Eles estão aqui, mas o arranjo, a curva vai vir o quê? Em relação aos dentes posteriores, tá certo? E eu marco aqui para o técnico a altura incisal. Vocês notem que está diferente, porque essa incisal tinha que estar um pouco mais baixa, tá certo? Isso são referências que a gente passa para o técnico. Eu checo sempre, então, o quê? A dimensão vertical do meu paciente, isso é fundamental, né? A gente não pode ter dimensão alta e nem baixa, tá certo? Né? Então, a gente tem as técnicas todas de dimensão vertical, não vem ao caso, né? Método da deglutição, fonético, estético, existem vários métodos aí. Cada corrente ou cada filosofia adota um, tá certo? O importante é você trabalhar dentro da dimensão vertical do nosso paciente. Então, aí sim, aqui agora, eu mostro para o meu paciente, eu apresento a ele, falo, olha, tudo isso numa TV, em imagem, tá certo? Ah, Edilson, mas eu não tenho uma câmera para fazer foto. Você não tem uma câmera, mas você tem um celular. Hoje a maioria das minhas fotos são feitas em celular, né? Eu tenho câmeras de filmagem, eu tenho câmera de fotografia, né? Mas celularzinho, uma TV você apresenta para o paciente consegue visualizar, então o impacto que você causa no seu paciente é muito maior. O processo de venda que você vai ter para o seu paciente, né, de você entregar para o seu paciente diagnóstico, planejamento, né, plano de tratamento, ele vai entender muito mais fácil, tá certo? Então, plano de tratamento para esse paciente, nós temos que fazer o quê? Reabilitação oral. Ponto. Os dentes estão perdidos, né? E você tem que o quê? Reabilitar esse paciente funcionalmente. Então, nós precisamos fazer uma reabilitação oral. De 2 maneiras nós temos para fazer isso hoje. A primeira maneira, implantes e próteses, né? Tá certo? Deixa eu tirar daqui o plano, deixa eu voltar aqui. Implantes, ó. Implantes mais próteses ou próteses convencionais, que é uma modalidade de tratamento, né? Então,
Cada um dentro da sua realidade. Nós precisamos mostrar isso para o paciente. Olha, paciente, você tem essa possibilidade, nós podemos te devolver dente com implantes e mais próteses sobre implantes, ou com próteses convencionais, 2 dentaduras, ou dentadura e ponte móvel, né? Essa é a realidade. A gente aqui, dificilmente eu uso próteses convencionais, dificilmente. Muitas vezes eu uso elas como transição para um tratamento final com prótese sobre implantes, tá certo? Mas é uma modalidade de tratamento ótimo. Se o paciente não tem condição, uma dentadura é muito superior a você não ter dente, né? Apesar da dentadura a gente só ter 20% de eficiência mastigatória, mas é melhor do que o paciente banguelo, correto? Então a realidade de cada um. Acho que nós temos que ser honestos com o nosso paciente. Isso é fundamental, honestidade com o nosso paciente. E muitas vezes a gente usa, nesses casos, o paciente usa, quando ele não tem principalmente condição financeira, quando ele já usa uma dentadura, ele faz a de baixo, implantes, e depois, no segundo momento de cima, ele faz os implantes, né? Ele passa a dentadura. Então até aqui, ó, esse plano de tratamento é a reabilitação oral. Bom, nós temos que devolver mastigação para o nosso paciente, tá? Implantes e mais próteses. Essa é a maioria dos nossos pacientes. 100% dos meus casos eu resolvo assim, tá? Você pode ter o teu paciente com prótese convencional, tá tudo certo. É uma maneira de você reabilitar também. Não tem nada errado com isso, né? E quando você vai para implantes e próteses, você tem o quê? 2 técnicas para instalação de implantes, né? E aqui é que eu chamo a atenção. E muitas vezes a gente nem mostra para o nosso paciente, a gente nem dá a possibilidade para o nosso paciente decidir se ele quer uma técnica ou a outra técnica, né? Aqui a gente não está, eu sempre falo, a gente não está sendo honesto com o nosso paciente, né? Muitas vezes é assim, não, eu sou honesto com o paciente, tá? Você está oferecendo para ele as técnicas disponíveis? Ou você está indicando para quem faz? Não é isso? Então isso é que você tem que pensar, isso você tem que avaliar, né? Quando eu falo de posicionamento de mercado, né, que a cirurgia guiada nos dá, é nesse ponto aqui. A maioria, 95% dos profissionais utilizam utilizam essa técnica aqui, ó. A técnica convencional. Ó. 95%. Os outros 5% usam a técnica de cirurgia guiada. Então, nós temos 2 técnicas para instalação de implantes. A técnica convencional, que 95% utiliza, e a técnica de cirurgia guiada, que somente 5% dos dentistas utilizam. Tá tudo certo com essa técnica? Tá tudo certo, lógico que tá. Nós temos uma opção melhor, né? Falo de quem usa, eu estou falando de quem usa a técnica. Se eu uso aqui na minha clínica, em 90% a 95% dos meus casos, salvo raríssimas exceções, eu não utilizo cirurgia guiada. Por quê? Porque me traz muitos benefícios. Me traz tudo aquilo que eu busquei nesses 32 anos de odontologia e nesses mais de 20 anos de osseointegração, né? Mas está tudo certo também se você opta por fazer a técnica convencional. A hora que você conhecer essa técnica aqui, olha, provavelmente você vai deixar a técnica convencional em segundo plano. É lógico que você precisa o quê? Voltar a estudar, você precisa conhecer a técnica, você precisa estudar a técnica, você precisa mudar o protocolo, precisa. Você vai ter dificuldade de introduzir um novo protocolo na sua clínica, no seu dia a dia? Vai. Em tudo na nossa vida, toda mudança da nossa vida, ela implica o quê? Em você sair da tua zona de conforto. E quando você sai da tua zona de conforto, você tem o quê? Você tem dor, você tem incômodo, você tem desconforto. Então você vai ter dificuldade. É por isso que a maioria, eu encontro, né, dentistas que me falam, eu digo, eu comprei o kit, mas eu nunca usei. O kit está lá na gaveta faz 3, 4, 5 anos. E vai continuar sem usar. Por quê? Porque não está disposto a mudar.
Primeiro passo é você querer a mudança. Você está satisfeito com essa técnica? Você está satisfeito com o teu resultado protético? Você está satisfeito com o posicionamento dos teus implantes? Você está satisfeito, você continua aqui. Está tudo certo, está tudo bem. Se você não está satisfeito, se você está se frustrando, se você está tendo dificuldades, se você não está conseguindo entregar a melhor prótese, se você olha para o seu implante, no final do tratamento e fala, puta vida, poderia ter ficado melhor, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E outra, nós não podemos esquecer o quê? Nós trabalhamos na boca, é muito pequeno. A gente tem um monte de estresse, tem estruturas anatômicas, né? Tem nervo alveolar inferior, tem seio maxilar, tem um monte de coisa, tem artéria, tem veia. Poxa vida. E ainda você tem que se preocupar o quê? Com a posição do teu implante correta, no sentido mesiodistal, vestíbulo lingual, cérvico-apical. Então, se essas decisões que a gente toma na hora, no campo operatório, se você está satisfeito, para mim está tudo bem. Mas eu te falo, experimenta. Tenta usar a técnica de cirurgia guiada, mas se propõe a mudança, tá certo? Tem muito material na internet já, tem muita coisa na internet. Eu estou falando os pontos que são chaves. Primeiro, você precisa conhecer a técnica. Segundo, você precisa ter curiosidade para entender a técnica. Terceiro, você precisa executar, né? Executa, faz um caso, faz outro. Vai aprendendo, mas precisa estudar. Não adianta você ser um excelente cirurgião na técnica convencional. Aí eu faço um desafio. Vem para cá e compara os resultados que você vai ter com uma e com a outra. Você vai ter dificuldade aqui na técnica de cirurgia guiada no início? Mas lógico que você vai ter. Assim como nós temos em toda a técnica. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu primeiro implante no primeiro curso, eu demorei quase 3 horas. Gente, é um absurdo a gente falar. Mas isso é o quê? Isso é curva de aprendizado. Né? Eu lembro, o primeiro seio maxilar que eu fui fazer, demorei 3 horas, 3 horas e meia. É até absurdo a gente falar. Mas é a nossa realidade, isso chama-se curva de aprendizado. Né? Você vai ter dificuldade aqui? Vai ter, lógico que vai ter. Só que isso o quê? Vai te fazer o quê? Vai te posicionar num nível muito melhor, você vai ter muito melhores resultados. Né? Eu não falo só de estética, não, eu falo de função, eu falo de estresse, eu falo de rentabilidade, eu falo de um conjunto de fatores. Né? Então é importante, se você ainda não fez, faça pelo menos um caso, tá joia? Então aqui, ó, neste ponto aqui que eu apresentei para o meu paciente, é que eu mostro para ele que nós temos, então, as 2 técnicas para instalação de implantes. Até aqui eu não tinha falado para ele. E aqui eu mostro os benefícios, vantagens e desvantagens de cada uma das técnicas. Cirurgia guiada não é nada de, é sem corte, sem dor, sem sangramento, não tem nada disso. Entendeu? Você tem que mostrar a realidade para o seu paciente. Dar opção de escolha para ele. Olha, eu faço as 2 técnicas. É que nem eu no início eu tinha um erro de estratégia. Eu cobrava, um exemplo, R$1.000 esse implante e cobrava R$2.000 esse. Tá errado. Esse aqui eu levo muito menos tempo, tá certo? Menos tempo, eu tenho mais segurança, eu tenho mais previsibilidade, eu tenho mais resultado protético. Não tá certo eu cobrar o dobro. Tá errado. Isso foi um erro de estratégia lá do início, lá há 16 anos atrás que eu fazia isso. Hoje, como é que eu faço? Eu apresento para o meu paciente as 2 técnicas, vantagens e desvantagens, e mostro, para o caso dele em questão, quais são as vantagens. E o que é que eu cobro hoje a mais do meu paciente? Eu cobro somente o guia. O preço do meu implante para a técnica convencional ou para a técnica de cirurgia guiada é o mesmo. Eu só cobro aqui o valor do guia que a central de planejamento me cobra. Valor do guia e mais o despacho SEDEX. Tá? Dependendo de onde você estiver e onde é a central de planejamento que você for utilizar. Então, isso é o que eu faço hoje. E quando eu mostro para o meu paciente vantagem, desvantagem de cada uma das técnicas, e o que eu cobro mais, volto a dizer, o que eu cobro mais é o guia cirúrgico somente.
Aí até as pessoas me perguntam, mas Edilson, você vai num caso unitário, usar um guia, isso vai encarecer muito. Não encarece. Por quê? Porque você entrega a tecnologia para o seu paciente no menor tempo cirúrgico. E nós trabalhamos o quê? Com hora clínica. Nós não vendemos material, nós não vendemos implante. O que compõe o preço do nosso trabalho, nós não vendemos material, nós vendemos serviço, nós vendemos conhecimento. Então, se você hoje cobra R$1.000 um implante convencional, um implante guiado você pode cobrar 1.300. Sem sombra de dúvida e com uma rentabilidade muito maior. Tá certo? Mesmo cobrando mais e tendo o custo do guia aqui. Por quê? Porque aqui é muito menos tempo cirúrgico. Tá certo? Então apresentei, o paciente então aceitou a técnica de cirurgia guiada, ou ele optou pela técnica de cirurgia guiada. O que eu faço então? Qual que é a base da cirurgia guiada? Então eu preciso o quê? Preparar o DICOM e o STL desse paciente. DICOM é a imagem da tomografia, tá certo? É a imagem, a linguagem da tomografia, e STL é a linguagem do escaneamento, que pode ser o escaneamento de um modelo ou o escaneamento intraoral desse paciente, tá certo? Então aqui no caso, é feita então uma tomografia de maxila e mandíbula. Eu fiz os guias tomográficos com as marcações e mesmo assim eu ainda fiz duas moldagens e o escaneamento de modelo, tá certo? Para obter o STL. Então a gente fechou isso aqui desta maneira. DICOM, né, com uma dupla tomografia e o STL do modelo e do enceramento. Para que então a central de planejamento pudesse fazer o quê? O melhor posicionamento dos implantes para emergência protética em relação ao osso do nosso paciente. Que a gente tivesse um resultado de excelência. E quando eu falo num caso como este protocolo de excelência, não é excelência estética, mas eu falo em termos de longevidade dos nossos implantes. É você o quê? Poder instalar esses implantes na melhor posição. Né? Eu falo isso na melhor posição tridimensional em relação ao que é o resultado protético. Né? Feito isso, olha, então é importante aqui, ó, essa é a sequência. Ó. Situação, ó. Reabilitação parciais com 6 ou menos dentes remanescentes, tomografia em DICOM com guia tomográfico, tomografia só do guia e a digitalização do modelo, tá certo? Eu não faço aqui escaneamento intraoral quando tem menos de 4 dentes, porque a extensão é muito grande de tecido mole, tá certo? Então prefiro moldar esse paciente e fazer um escaneamento de bancada, apesar de eu ter o trios aqui, tá certo? Tranquilo? Feito isso, então, a aquisição das imagens, né? Então, DICOM da tomografia e o STL, então. Neste caso, o DICOM da tomografia, o DICOM dos guias tomográficos, isso é um caso total, tá certo? Mesmo com dentes, mas é um caso total. E o STL, então, do modelo e o STL dos dentes encerados, tá certo? 2 escaneamentos. Mandei tudo isso lá para a central. Esse caso foi feito há um bom tempo também, né? Então aí a gente começa. Então a central começou a fazer o planejamento, ele me manda as imagens. Então aqui a posição, olha, dos 4 implantes, né? Principalmente aqui, ó. Então vamos ver, ó. Esse implante, os 2 implantes distais, ó. Tem dente aqui, o canino, né, ó. O canino aqui e o canino aqui, ó. Esses implantes distais. Olha aqui o desenho do nervo, ó. O maior problema que a gente tem, ou a maior dificuldade que a gente tem, quem está começando, e mesmo quem está avançado, é o quê? É descolamento do retalho para localização do nervo mentoniano, né, do forame mentoniano, para que você posicione esse implante na posição sem ter risco de pegar o nervo, que causa o quê? Uma parestesia ou uma hiperestesia. Então aqui, a segurança, o nível de segurança que a gente tem, ele te leva já para a segurança cirurgia guiada, por quê? Muitas vezes, nesses casos de protocolo inferior, o profissional ainda faz utilizando um raio-x panorâmico. Gente,
nós não podemos fazer implantes mais utilizando somente raio-x panorâmico. Nós temos que ter uma tomografia. A única técnica que não te deixa executar sem uma tomografia é a cirurgia guiada. Então, isso dentro de um software, você posiciona, a central posiciona esse implante com uma margem de segurança muito maior. Então, a previsibilidade, né, é muito maior você utilizando a técnica de cirurgia guiada. Aqui a gente começa, então, a ver aqui uma visão panorâmica, né? Uma visão oclusal, então, ó, foi baseado aqui, olha, 2 implantes na área central de incisivos, e 2 implantes na distal dos caninos com inclinação, né? Para diminuir o quê? Fugir da emergência do mentoniano e diminuir o cantilever para posterior. Okay? Isso é planejamento, tá certo? Agora imaginem todas essas decisões aqui, ó, aonde perfurar. Então imagina uma técnica convencional. Onde eu vou perfurar? Então você faz um retalho, tira o dente, vai regularizar, tá joia? Localizou os mentônios. E agora? Onde é que eu vou perfurar? Eu vou perfurar aqui, esse implante. Qual a inclinação? Vestíbulo lingual, médio-distal. Vira para cá. Muitas vezes você está com um colega, e aí, tá boa? Não, tá boa essa inclinação. Muitas vezes você está sozinho, você está só com a tua auxiliar, né? Onde é que eu vou fazer a perfuração? Nossa, será que tá bom? Será que eu vou pegar o nervo aqui? Será que eu não vou? Primeiro, quantas decisões precisamos tomar? Segundo, o estresse que a gente tem, né? Corre aqui nas costas, né, aquele suorzinho, né? Medo, aqueles implantes distais, medo de pegar ou de tocar o nervo e causar uma parestesia, tá certo? O profissional consciente tem esse estresse. Independe do nível que você esteja, tá? Se você fez um implante ou 10 mil implantes, o profissional consciente tem esse medo em todas as cirurgias, né? Porque tudo pode acontecer, só não acontece com quem não faz. Você não quer ter problema? Não faz, né? Em tudo na vida, não é só em implante ou em cirurgia ou em prótese. Você não quer ter problema, é só você não fazer e aí você não vai ter problema, ok? Então, todas essas decisões no campo operatório. Os implantes anteriores, espera lá, eu vou inclinar ele para lingual, acompanhando o osso, eu vou inclinar ele para vestibular, para dar uma emergência melhor. Então, são muitas decisões. Isso interfere no teu estresse, interfere no teu pós-operatório, interfere na tua segurança e do seu paciente, né? Então, se a gente tem a possibilidade de fazer esse planejamento num software, né, seguindo todo o processo, todo o protocolo de preparo, respeitando todos os passos do protocolo de preparo para a cirurgia guiada, o índice de precisão que você tem é muito alto. Então você encurta muito tempo de trabalho, então você ganha rentabilidade. Você tem segurança, você tem precisão, né? Então tem muitos fatores aí que a gente tem que considerar. Então olha lá. Aí, neste caso, eu previ que os dentes anteriores, onde ele não tinha dente, tinham uma extrusão óssea. Então eu fiz o quê? Eu com a central, eu falei, olha, vamos fazer um guia de corte ósseo que vai se apoiar sobre esses 2 caninos. Então a gente faz um guia de corte, eu corto o osso, faço um platô e depois eu instalo os implantes para que a gente tenha o quê? Não implantes anteriores mais altos e posteriores mais baixos. Isso dificulta o quê? A higienização do nosso paciente. Dificulta ou complica o quê? A longevidade desses implantes. Tá certo? Então foi feito isso. Então primeiro, olha aqui, ó. Primeiro um guia de corte, né? Ó. E depois um guia para a instalação dos implantes. Isso aqui é possível porque o guia, neste caso, é dento suportado, tá certo? Edilson, se fosse um caso que não tivesse dente, que fosse um guia muco suportado, não tem problema nenhum também, porque daí você tem um guia ósseo primeiro. Você vai fazer um retalho, e esse guia vem sobre o osso, você usa os ancorpins como referência, faz o guia de corte, remove aquele guia e volta outro guia com os ancorpins na mesma posição. Eu já fiz também vários casos assim, tá certo? Dá certo tranquilamente, sem problema nenhum, sem intercorrências alguma.
Feito isso, todas essas análises feitas antes da cirurgia. Todas essas decisões tomadas antes da cirurgia, né? Na imagem do software, na imagem clínica que você tem, né? Na tua comunicação com a central de planejamento. Olha, central, olha, eu precisava disso e tal, é possível a gente fazer? Olha, é perfeitamente possível. Não, não é possível. Então isso é o quê? Comunicação entre nós, o profissional, e a central de planejamento. Aí tem aquele outro profissional que é reticente. Mas eu que gosto de fazer os meus planejamentos. Tá tudo bem também. Só você ter um software na tua clínica, você faz isso, né? Aqui você precisa ter um Exocad, precisa ter um outro software para fazer, tá certo? Mas dá para fazer? Dá. Não nesse nível, né? Então, numa central de planejamento, todas essas decisões que você tomaria no campo operatório, né? Olha, então, vamos lá, extrair dente, vamos regularizar. Quanto que eu vou regularizar? Quanto que eu vou tirar de osso desse paciente? Né? Tá certo? Então pensem, vamos avaliando aí, tá? Então aí aqui, ó, a posição do implante 34, olha lá, longe do nervo, tá certo? Ó, da emergência, né? Posição do implante 32, olha lá, 3 imagens, olha só. Então olha lá, o tanto de osso que eu ia tirar aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui o aumento da imagem, ó. Ó, o tanto de osso, então, que eu ia tirar ali, ó. Na plataforma do implante, tá certo? Um implante no 42 e um implante na distal do 44, então, olha lá. Né, as 3 imagens, ó. Longe do nervo, tá certo? Olha lá, ó. Beleza? Tranquilo. Planejamento feito, planejamento para mandíbula aprovado. Para maxila, a mesma coisa, olha lá. Então notem aqui, vocês têm a imagem, nós temos a imagem aqui do STL, do enceramento, nós temos a imagem do DICOM, né? E aí em cima disso, a central fez o quê? Fez o planejamento, olha lá. Aqui mostrando 2 implantes anteriores, ele tinha planejado 6, eu pedi que ele fizesse somente 4, né? E aqui os 2 distais com as duas possibilidades, tanto do abattement reto quanto do abattement angulado. Isso relacionado mais à distribuição de forças, tá certo? E a cantilever, ok? Olha lá. Então uma vista vestibular, né? Uma vista lateral, né, da posição, olha aqui, esse implante distal, ó. Então, com o abattement angulado, planejado, podendo usar o abattement reto também, do outro lado a mesma coisa, ok? Aqui uma imagem axial mostrando então os implantes dentro do osso, o implante no 15 passando na parede lateral do seio, olha lá, né? Um implante no 12, também, ó, tranquilamente. Um implante no 22, aqui os implantes CX, o implante no 25, olha lá, passando então na parede anterior do seio também. 4 implantes, aprovado. Olha aqui uma outra imagem, com todos os dentes, né, olha lá, 2 implantes passando no anterior, e os 2 implantes anteriores. Feito essa aprovação, então a central vai produzir o quê? O guia. Aqui o guia superior, então 2 anilhas de 3,5 e 2 de 4,3 na distal, apoiando sobre dente, ó, sobre dente, sobre dente, sobre dente, sobre 3 dentes na maxila. E na mandíbula, ó, é um guia de corte ósseo primeiro, se apoiando sobre os 2 caninos, e o guia para a instalação dos implantes depois de feito o corte ósseo. Tranquilo? Aprovou? Recebemos esses guias e aí nós vamos para a cirurgia.